Está começando o programa Mundo das Evidências. Além de muita informação sobre ciência, tecnologia, cultura e inovação, você se diverte. O programa é de responsabilidade do professor Arnildo Corbi e acadêmicos do Grupo de Pesquisa e Extensão, Ambiente, Saúde e Desenvolvimento da UDESC. 4, 3, 2, 1. O incrível mundo das evidências. Estamos voltando com mais uma série do nosso programa Mundo das Evidências, né? Que prometemos muitas entrevistas interessantes esse ano, e documentários e músicas, uma programação totalmente diferenciada, né? Então sejam todos muito bem acolhidos em nossa programação de hoje, né? Nos acompanhem aí por 1 hora aproximadamente, e que hoje é uma atividade especial. Lembrando que estamos iniciando o ano com uma nova equipe de acadêmicos. À minha direita, o Diego. Bom dia, Diego. Bom dia, professor, tudo certo? O Diego vai ficar na sonoplastia aí na mesa, nos ajudando aí nesse momento. Então hoje, nessa perspectiva aí, temos um convidado muito especial. Bom dia a todos que nos acompanham. Diego, professor Arnildo. Professor Arnildo, já estivemos juntos, né? Noutra oportunidade. E dessa vez vamos falar sobre a questão da Páscoa, né? Claro, independente de doutrina, eu creio que o cristianismo, ele tem como embasamento a Bíblia, né? Tem como embasamento a palavra de Deus. É ela que norteia, né? Não se pode uma igreja estar firmada sobre conhecimentos filosóficos humanos. Ainda que eu formado em filosofia, né? Eu entendo como o que significa esse termo, embasado em filosofias humanas. Tem que ser humanas, né? Porque não é fora do planeta, né? Não é extraterrestre a filosofia. E não existe filosofia dos animais também, né? Claro que não existe. Talvez eles até tenham, mas não exatamente. Mas eu creio que é uma expressão idiomática para falar que a igreja ela deve estar embasada sobre a rocha que é Cristo, né? Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus Cristo disse: sobre essa pedra, essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Mas bem, essa questão da Páscoa, ela não é coisa de ontem, da semana passada. Ela é de muito tempo, né? Ela é uma festa, na realidade, ela é uma festa hebraica. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo 3, nós temos o quê? Nós temos Moisés, que foi criado pela filha de Faraó, e em dado momento Moisés acaba procurando defender um da sua etnia, né? Que era judeu, e ele acaba assassinando alguém, e isso chega nos ouvidos do faraó. Moisés acaba fugindo, ele vai para o deserto. Bom, lá no deserto ele acaba conhecendo uma moça, casa naturalmente e tem filhos. Num certo dia Moisés vai levar as ovelhas, né? O gado miúdo, né? Do seu sogro chamado Jetro, e ele vai num lugar chamado Monte Horebe. E ele chega num certo lugar, conforme está lá em Êxodo capítulo 3, e ele vê que tem uma sarça, né, que é tipo um capim paraguaio, né? Não sei se alguém deve conhecer, tipo um capim paraguaio. E ele tinha umas cochonilhas. E o que acontecia? Elas queimavam, mas não se consumiam. Aí quando ele chega perto disso, uma voz fala com ele dizendo: tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde tu pisa é um lugar santo. Muito bem, aquela voz, entende-se claro que é Deus que fala com ele, e Deus diz: olha, eu te escolhi, te chamei, e agora eu vou te enviar lá para o Egito, para você libertar o meu povo, né? Porque já faz 430 anos que o meu povo é escravo lá no Egito. Certo? E então por isso eu permiti que você fosse tomado das águas, tá? Pela princesa, filha de Faraó. Por isso o nome Moisés, né? Traduzido do egípcio, né? Moisés, quer dizer, tirado das águas. Ele é criado em todo o conhecimento e ciência do Egito. E então agora ele está ali, né? 40 anos no deserto. Porque a vida de Moisés, ela se divide em 3 partes de 40 anos, né? Que depois ele morre no Monte Nebo, vendo a terra prometida aos 120 anos. O que nós temos? Ele começa a dialogar com aquela voz e coisa e tal, e ele diz: tá, tu tem me escolhido, eu vou voltar lá, e eu tenho que ter um nome. Porque nós sabemos que o nome representa a pessoa, né? O que a pessoa é na sua ética, na sua moral, no seu conteúdo. E daí aquela voz diz assim para ele: vá lá e diga que o eu sou me enviou a voz. Ou seja, vai lá e diga que o Hani, Reye, Hani me mandou a vocês. Porque no hebraico,
só se aplica o ser a Deus. No hebraico, por exemplo, você não tem eu sou Paulino, não tem o sou. Quando eu digo no hebraico eu, Rani, Paulino, já se entende que eu sou Paulino. Então o ser ou o estar aplica-se só a Deus. Então o Reye, Rani, Reye se aplica só a Deus. E essa tradução seria eu sou o que sou, eu sou o que eu fui e eu sou o que eu serei. Porque o tempo nosso e o espaço nosso e a matéria, ela não exerce poder de influência em Deus. Por quê? Porque ele é espírito. Nós vivemos no tempo cíclico, manhã, tarde e noite. Ele vive no eterno. E daí, como ele não é matéria tangível, não é o que diria lá, se não me engano, o Wittgenstein, o Das Ding, que seria a coisa em si, né? Então não tem como você dizer que o tempo e o espaço exercem influência sobre o espírito. Ele vai lá, ele com seu irmão Arão, Deus usa ele em todos aqueles sinais lá no Egito, que alguns dizem que são as pragas do Egito, e o povo acaba o quê? Saindo do Egito, moravam no sul, né, do Egito, vêm, e eles, 40 anos, eles andam pelo deserto. Agora, quando nós vamos, professor, para o Êxodo capítulo 12, nós temos ali a epígrafe bíblica que fala a Páscoa, a primeira Páscoa. E a primeira Páscoa, ela acontece no dia 14 do mês de Nissan, que lá para o judeu é março e abril. É como se o mês deles começasse 15 de março e terminasse 15 de abril. O mês de Habib Nissan, tá? Então começa num, termina no outro. E aí o que acontece? Então no capítulo 12 nós temos ali a instituição da Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico, ela é Pesach, que significa o quê? Passagem. Mas passagem do quê? Do que é que Deus está se referindo? O que é que a Bíblia está falando? Bom, muito bem. O Senhor manda que cada família tomasse um cordeiro, imolasse o cordeiro, ou seja, matasse o bichinho, né? Tirasse todas as entranhas, que nós diríamos aqui no nosso cabocrês, né? A buchada, né? Tirasse as patas, o couro, cabeça e queimasse, né? E aí cinza espargisse. E o que sobrasse ou demais, ele devia assar, fazer um churrascão, tá? Fazer um churrasco para que esse cordeiro, ele fosse uma analogia da pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então veja bem, como que eles deveriam comer esse cordeiro? Capítulo 12, desde o versículo 11, nós temos lá que ele diz assim: assim comereis o cordeiro, veja só, os vossos lombos cingidos, vestidos, como que se fossem sair para uma viagem, tá? Os vossos sapatos nos pés, sandália nos pés, cajado na mão, no caso o pai de família, cajado na mão, significava o quê? Autoridade, poder de conduzir e de guiar. E o comereis apressadamente, tipo famintos. Por quê? Porque esta é a Páscoa do Senhor. Então o que é a Páscoa lá no princípio? Comer o cordeiro. Ah, mas então é tão fácil, né, Diogo? Eu só comer o cordeiro. Não, isso aí tinha uma profundidade muito grande. Olha o versículo 13. O sangue do cordeiro vos será por sinal nas casas em que vós estiverdes. Ou seja, eles deviam, na hora que degolassem o cordeiro, colocar água dentro de uma tina, de um balde, ou de uma gamela de madeira, coisa assim. Aí eles tinham que pegar isope, que era um tipo de gramínea que dava nas pedras, enliar e pintar assim o umbral das casas. Tá? Por que isso? Era um sinal para judeus, sinal de salvação. Porque o Senhor ia mandar quem? O anjo vingador. Ah, o anjo vingador. E quando o anjo passasse com a espada na mão para vingar o povo de Deus, e ele não visse o sangue, ele entraria e faria o quê? Mataria todos os primogênitos. Animais, pessoas, indiferente de quem fosse. Então o sangue, ele era um sinal do quê? Segurança, cuidado, libertação e vida. Certo? Então eles comeram a Páscoa de noite, prontinho para uma viagem. Tá? Poderíamos dizer, calçado no pé, bem vestidinho, cajado na mão,
a mudança nas costas, que era pouca coisa, e deviam levar pouca coisa mesmo, né? Porque a viagem seria longa, tá? Para a terra prometida, tá? Buchinho cheio, cantil de água preparado. Quando o anjo passasse, via o sangue e pulava para outra casa, e assim ia. Na casa dos egípcios, houve muito choro, muito lamento. Mas alguém pode dizer assim, ó, professor Anildo, mas que Deus vingativo, né? Que Deus maligno. Nós não podemos esquecer que cada hipotética praga ou milagre lá no Egito, Deus estava o quê? Desqualificando os deuses egípcios. Tá? Estava desqualificando os deuses egípcios. Que cada um deles era jogado por terra. Por causa do quê? Da idolatria do povo no Egito. E o último a ser envergonhado, quem era? Era o homem-deus. Tá? Era o faraó. E então, o que aconteceu? Quando o anjo passa, nem o filho do faraó é poupado. Nem o filho do faraó é poupado. Já os filhos primogênitos dos judeus é poupado. Certo? Aí, diante dessa desgraça lá no Egito, o que acontece? Faraó libera que eles saiam. Mas alguém pode dizer assim, devia ser um grupinho lá, né? Porque isso é muito... Diz, não, mas era mais mitologia, né? Deve ter saído lá umas 500 pessoas, 1000 pessoas. A Bíblia diz que contados homens de 20 anos para cima, que podiam pegar uma espada na mão, 500 mil. 500 mil, professor Anildo. Então, era gente que não acabava mais. Isso sem nós contarmos que naquele período, mulheres e crianças não entravam nessa contagem. Então, quando sai do Egito, 1,5 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. Eu não sei quantos habitantes temos em Santa Catarina. Quem sabe temos aí 4, 5 milhões, né? Mas imaginem uma cidade que nem Chapecó, 250 mil. 10 vezes a população de Chapecó. Nessa região metropolitana, se é no noroeste aqui, todo o oeste aí é 1 milhão de habitantes. Agora imagina assim, professor, quem mora lá em Curitibanos, Lages, Florianópolis, eu vi a notícia. Aquele pessoal todo lá do oeste tá vindo com tudo para cá. São 2 milhões e meio de pessoas. Imagine o medo que impuseram nas demais nações. Então, a partir desse momento, esse povo aqui, ele é liberto, tá, da escravidão de 430 anos. Mas não é só escravidão. O que está em pauta aqui é o cordeiro. Tá? É o cordeiro que está em pauta aqui nesse momento. E também tem uma coisa, lá no versículo seguinte, o que nós temos? Diz assim, no 23 do capítulo 12: quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na viga das portas e nos batentes, e passará sobre aquela porta, e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Então o sangue do cordeiro, que é a Páscoa hebraica, tá? Ela refere-se a quem depois, hoje? A pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Cristo. Mas nós fazendo uma digressão, tá? Nós temos que falar sobre a pessoa de Abraão, tá? E Sara, tá? O Abrão e a Sarai. Ele morava ali nos lados da Babilônia, Irã, Iraque, ali pelo Iraque, Kuwait, por ali, onde estava habitando. E Deus fala com ele e diz: sai do meio do teu povo, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te indicar. E ele sai, ele mais 70 pessoas. O que nós temos? Ele habita em vários lugares e Deus promete que ele ia ser pai de uma grande nação. Mas o problema é que o Abraão já era velho, não gerava mais. E a sua esposa, a Sarai, alguns dizem Sarai, né? Também já tinha passado, já não tinha mais como gerar. Mas Deus havia prometido. E até a Bíblia diz que ele, contra a sua condição, ele creu naquilo que Deus prometeu. Porque ele estava com quase 100 anos. E a sua esposa já com 90. Você viu alguém com quase 100 anos gerar? Vamos e voltemos, né? Por mais que o cara seja, né, cheio de saúde, chega uma hora que não tem mais necessidade de procriação, não é verdade? Mas ela acaba o quê? Ela acaba gravidando e acaba gerando quem? O seu filho da promessa, o Isaac. Só que antes, como hipoteticamente Deus demorasse, o que ela fez? Vou dar uma mãozinha para Deus.
Vou dar uma ajudazinha, ele está demorando. Ela pega uma das suas empregadas, que era egípcia, e dá para Abraão, tá? E Abraão mantém relação sexual com ela, tá? E ela engravida. Só que Abraão está com quanto? 87 anos. Porque quando o Ismael, que nasce esse menino da egípcia com Abraão, ele se torna pai dos ismaelitas, que é pai dos árabes. Tá? Pai dos árabes. E quando o Ismael, né, que se diz Ismael, tem 13 anos de idade, a Sara engravida do Abraão. E o filho da promessa era quem? Isaac. Deu para você entender no que a Sara se meteu? Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que é pai de uma grande multidão. E muda o nome da Sarai para Sara, que também é mãe de multidões. Aí o que acontece? Começa aquela briga. A egípcia Agar se acha que é a senhora de Abraão porque gerou primeiro. Pô, meu filho já, né, é um adolescente de 13 anos. E é o herdeiro. E, claro, é o primogênito, tá? Só que não era o filho da promessa. É o filho de um descuido. É o filho da amante. A mulher nunca vai ver do modo como a sua senhora estava vendo. Quer dizer, a Agar olhava para Abraão e diz, não, esse é o meu verdadeiro marido. Eu sou a verdadeira esposa porque eu gerei primeiro. Mas não era o filho da promessa. Era o filho do que podemos dizer hoje, que o Abraão pulou a cerca. Mas tinha plano de Deus nisso também. Aí o que acontece? A Sara engravida e ganha quem? Isaac, o verdadeiro filho da promessa que Deus havia prometido. Tá, e como é que vamos equalizar isso agora? Chega um momento que a Sara não suporta e manda Abraão tocar o seu filho, o Ismael. E ele faz isso, tá? Dá lá um alimento, água e manda eles para o deserto. E eles vão até onde tem comida e água, e chega um momento no deserto que não tem mais como andar. Coloca a mãe, a Agar, coloca o piá debaixo de uma palmeira, se distancia e disse, não quero ver meu filho morrer, vou abandonar ele aí. O anjo de Deus aparece e diz, não faça isso, não faça tal coisa. Pega o menino, volta lá para sua senhora Sara, se humilia, peça perdão, porque do lombo dele eu vou levantar 12 nações. Tá? 12 nações, que são as primeiras 12 nações islamitas, certo? Que é o pai dos árabes. O Ismael é o pai dos árabes. E aí muita gente não entende, mas por que brigam tanto árabes e judeus? Tá aqui o cerne da coisa, tá? Os árabes, que são os islamitas, que seguem o ensino de Maomé, se acham no direito de toda a terra. E os judeus também se acham direito a toda a terra. Quer dizer, 14 de maio de 1948, quando estava o brasileiro, o secretário da ONU, né, Oswaldo Aranha, tá entendendo? Ele dá o voto Minerva a favor da criação de Israel. Até então Israel não tinha terra. Não tinha terra. E quando de uma hora para outra é assinado, Israel passa a ter uma terra e ter nação, que estava sob a custódia da Inglaterra, tá entendendo? Se cumpre uma passagem lá no livro de Isaías que diz assim, antes que estivesse com dores de parto, deu à luz. Poderia, por um acaso, nascer num só dia uma nação? E faz a interrogação. Nasceu. Sem Israel estar com dores sem estar grávida, Deus acabou dando a terra. Daí Israel ficou, se não me falha a memória, com 57% da hipotética Palestina, tá entendendo? E os 43% ficou com os árabes, que é a faixa de Gaza, que até hoje estão brigando por aquela terra ali. Só que na promessa de Deus, toda a faixa de Gaza, toda a Líbia, todo o Líbano, até lá no Irã, Iraque, lá, tudo essa terra de judeus. Tudo. E quando é que eles vão ter? Bom, essa é uma questão escatológica, depois lá durante o milênio. Então, hoje nós estamos vendo o que é que os Estados Unidos, né, atacou lá o Irã, Israel também junto numa coligação, uma coalizão, né, contra o Irã, justamente porque todas as nações árabes têm Israel como o quê? Com um espinho nas suas ilhargas, não é? Aqui, ó. E deve doer, né? Imagina um espinho aqui, né? Então o que acontece? Todas as nações árabes
tem uma liga, uma coalizão árabe para o quê? Acabar com o povo, né, israelita. Então, o começo de tudo isso, do que nós estamos vendo hoje, está nisso aí que eu acabei de narrar. Lá na Hagar, Abraão e Ismael, que é o pai dos árabes. Tá? E o Isaac, que é pai de quem? Dos judeus. Mas e essa distinção, muçulmanos e islâmicos? O que distingue nessa questão que todo dia falamos? Nesse contexto, como é que eu posso olhar? Que a gente olha os islâmicos, então, como sendo extremistas. E os muçulmanos, de modo geral, como é que a gente vê esse cenário? Na realidade, assim, os islamitas e os muçulmanos, eles são o mesmo, porque eles seguem os ensinos de Maomé. E eles dizem que eles não são reacionários e coisa e tal. Só que dentro dos próprios escritos de Maomé, tá? Do profeta Maomé deles, existem ensinos para acabar com os judeus. Ou seja, para eles, todo aquele que não se converter ao islamismo, que nem cristianismo, tá? Aí quem segue os ensinos do profeta Maomé seriam maometanos, né? Mas eles têm como o quê? Islamitas. Aí tem os diversos grupos dentro, extremista, mais extremista, menos extremista, aqueles que só querem seguir a religião, os ensinos de Maomé e coisa e tal. Ah, e tem outros não, que além disso eles querem o quê? Tomar a região. Por exemplo, hoje, eu não sei se ainda hoje, pleno 2026, quem é que é o prefeito de Londres? É um árabe. Londres está tomado. Nova York, eu acho, prefeito de Nova York. Aonde mais? França, Paris. Porque sabe qual é a tática deles? Os congressos europeus, muitos deles. A tática deles é assim. Biblicamente, tá, o homem pode casar com uma mulher só. O próprio Jesus falou lá em Mateus capítulo 7. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à mulher, e serão dois numa só carne. Dois. Eu e a minha esposa e eu. O que acontece é que nessas religiões, tá, o camarada pode ter quantas mulheres quiser. Até 7 mulheres ele pode ter, contanto que ele sustente todas as mulheres e os filhos. E o que acontece? O plano deles é a longo prazo fazer o quê? Disseminar a religião nas outras nações. E daí o camarada, vamos supor, vem para um país que nem o Brasil. Vem para um país que nem o Brasil, o camarada está aí com 20, 25 anos, daqui 25 anos, cada um tendo 10, 12, 15, 20 filhos, como é que fica? Isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu na França, tá? Holanda, Alemanha, e eles estão tomando conta. A Europa está tomada. E o pior de tudo, eles vêm, por exemplo, vamos tomar bairro Colato. Quando eles se tornam maioria, eles impõem a lei do quê? Da Sharia. E o que é a lei da Sharia? A lei da Sharia é uma lei criada por eles, em que a mulher não representa nada. A mulher não tem poder nenhum na família. Ela só serve para quê? Cozinhar, cuidar da casa, criar os filhos, tá? E para os préstimos sexuais para o seu marido. Porque se ele não quiser, ele pode matar ela, pode surrar, pode arrebentar pau, pode fazer o que quiser com a sua esposa. Estava vendo há poucos dias, a gente vê algumas notícias, os NEI, no caso das redes sociais, né? No Paquistão, uma lei agora instituída, que o homem pode bater na mulher quanto quer, desde que não quebre os ossos. Sim. Né? Então, veja só a que ponto, né, que muitas vezes esses povos, né, eles não conseguem lidar com essas questões de gênero deles, né, Nós aqui, no caso, ainda temos situações, ainda precisamos lidar muito com elas ainda, muito a evoluir nessa questão, né, de igualdade de gênero e tudo mais, né? Mas se olharmos aqueles países lá, né, o que acontece na faixa de Gaza, homossexuais que o grupo Hamas leva lá para o 15º andar e joga, né? Joga. Assim, todos eles que não aceitam, né, essas questões assim de formas de vida, né, de opções das pessoas. É a opção sexual de cada um, né? De cada um, né? E nós aqui conseguimos lidar com essas questões, embora tenhamos algumas situações, às vezes, de excessos que são talvez pessoas que queiram tirar do ponto de vista questões mais políticas, ideológicas, no momento não estão preocupadas com o que devem se preocupar,
Mas se olharmos aquele contexto lá, é lamentável, né? O que acontece lá, da violência contra a mulher, as mulheres serem apedrejadas em praça pública, né? Situações outras, né? Que aqui nós não aceitamos isso, nem podemos aceitar. Né? É porque aqui se valoriza o ser humano. Você valoriza o ser humano. Um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A escolha sexual dele não me dá o direito de eu agir assim com ele. Tá entendendo? Claro, agir assim com ele. Tá? Se nós temos amor pelos animais, não vou ter para uma pessoa que é imagem e semelhança? Tá? É que nem a questão do apartheid que teve na África. Não vou sentar eu perto de um negro só porque ele tem a pele escura. Mas e quem disse que nós somos os bambambam porque somos brancos? E propriamente Jesus Cristo, se olharmos também pela história deles, também não era pele branca, né? Não, foi pintado, né? Era morocho. As imagens foram criadas depois que Roma colocou, exatamente, vestiu de branco, que também era leopardo, né? Leopardo. O judeu, normalmente, ele não é branco. Não é branco. O judeu, ele é mais um morocho, um moreninho, tá? E Jesus não era bonito, era feio, carudo, narigudo, cabeça grande. Porque quando você lê o Isaías capítulo 53, o que Isaías diz lá? E nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olha só. Então ele não era o estereótipo de beleza. Ele não era o metrosexual. Até porque ele não veio para isso. Ele veio para aquilo que o seu primo, em 2º grau, João Batista, quando estava batizando ali no Rio Jordão, olhou ele vindo de longe, parou de batizar, apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Eis o Cordeiro de Deus. Aquele ali, ó, aquele que está vindo ali é a Páscoa. É aquele ali que vai morrer na cruz, é aquele ali que vai dar a sua vida por nós, é aquele ali que vai dar o seu sangue por nós, que vai nos comprar com preço de sangue, é esse que na cruz vai dizer tetelestai, tá? Que quer dizer, está consumado, consumatum estum, tá? E que vai dar a sua vida por nós. Aí quem disse que nós somos mais? Quem disse? Somos iguais diante de Deus. A própria Bíblia fala lá no livro de Gálatas, capítulo 3, acho que versículo 28, diz assim, que diante de Deus não há macho e não há fêmea. Todos são iguais. Porque na realidade é assim, professor, quando Deus olha para nós, ele não olha diretamente para nós. Quando Deus vai olhar para nós, ele olha pelo prisma do sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus. Ele olha pelo sacrifício do Cordeiro, que já estava, para o senhor ter uma ideia, predestinado antes da criação do mundo. Sabia disso? Eu vou ler para ti Apocalipse, capítulo 13, no versículo 8. Olha só. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí eu pergunto, quando que é a fundação do mundo? Quando? E aqui diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Tá, mas peraí. O Cordeiro da Páscoa, chamado Jesus Cristo, já estava predestinado? Estava predestinado. Como? Deus já sabia, através do quê? Do seu conhecimento eterno, de que Satanás ia se rebelar, forçar Adão e Eva a pecar, o homem ser expulso do jardim, perder a graça de ser eterno por concessão. Até aquele momento eles viviam eternidade por concessão lá dentro. O pecado entra, o homem perde isso. Quem lê a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, é só ler o capítulo 15, dá para entender. Tá? E olha, tem outra passagem também, 1 Pedro, tá? No capítulo 1, o versículo 18 em diante, que dá uma ideia assim bem ampla. Olha só. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Porque o cordeiro que era oferecido pelo sumo sacerdote, ele era examinado nas minúcias. Se ele tivesse um impinge, se ele tivesse alguma falhazinha, era descartado.
Ele era examinado. Tu já viu aqueles macaquinhos que procuram nos outros assim? Mais ou menos isso. Milímetro por milímetro. Se achasse alguma coisinha... Ó, aqui tem uma mordidinha de mosquito. Uma picadinha de mosquito. Tira fora. Porque aqui diz, ó, o cordeiro precioso, sem defeito e sem mancha. Tinha que ser perfeito. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Ó, o Cordeiro de Deus, Jesus, a Páscoa, o Pessach, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias por amor de vós. Então, Jesus Cristo não é um incidente de percurso, que de uma hora para outra Deus falou lá no Egito, como um cordeiro põe o sangue e tá tudo bem. Ah, vai ficar... Não, isso aí é algo que Deus já havia o quê? Preparado, tá entendendo? E que foi finalizado lá na cruz. Jesus pendurado na cruz, o que ele diz? Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E daí ele diz o que? Está consumado. Está consumado. Só que, professor, e você que está em casa vai ver depois aí pelo YouTube, você que está nos ouvindo, tem uma passagem lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, que o que acontece? O Adão e a Eva pecam diante de Deus. E Deus chama a serpente e amaldiçoa a serpente. Maldita és mais do que todos os animais. De hoje em diante rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Certo? Chama a Eva e também sentencia a Eva, só que não amaldiçoa a Eva nem o Adão. O que o Senhor diz para Eva? Tá? Como você comeu e deu do fruto para o Adão, ambos comeram, agora você com dores dará à luz. A mulher começou a ter dores para dar à luz. E daí chama o Adão, professor, e diz assim, porque tu destes ouvido à tua mulher. Olha só, porque tu, Adão, deu ouvido para tua mulher. Olha só, maldita é a terra. O Senhor amaldiçoou a serpente, que ela foi um canal de Satanás, mas não amaldiçoou a Eva e nem o Adão. Por quê? Porque os animais e a terra não eram imagem e semelhança de Deus. Não eram o que se diz no hebraico, tselem demut, imagem e semelhança. Porque a partir do momento que Deus amaldiçoou Adão e Eva, estaria amaldiçoando o quê? O espírito dele, o ruach que ele soprou, e o homem se transformou em alma vivente. Deu para entender como é que funciona o negócio? Agora, quando o Senhor sentencia a dita cuja, o que o Senhor diz? O Senhor diz assim, ó, porém inimizade, falando para a serpente, entre ti, tu serpente, e a mulher. Mas por que a mulher? Olha só, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e a semente que há de nascer da mulher. Que semente que ia nascer da mulher? Quem seria a semente que ia nascer da mulher? Quem? Jesus. Tu lhe picará o calcanhar e ele te pisará a cabeça. Depois nós vamos lá para Romanos, escrito por Paulo, no capítulo 16, versículo 20. Sabe o que Paulo diz? E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Portanto, a Páscoa ela é ampla. A vitória de Jesus quando ressuscita não é só dele, não é só de judeus, é nossa também. É de quem vai ver em casa pelo YouTube, quem vai ouvir através da rádio, é de todos aqueles que aceitam a Jesus. Mas daí, professor, a gente pensando assim um pouco mais aprofundadamente, por que Maria não manteve relação sexual com José? Por quê? Por que o Deus fala, e a semente que há de nascer da mulher? Por que não fala semente da mulher e do homem? Os outros filhos de José e Maria foram de José e Maria. Claro que aí é uma questão bíblica e tem gente que não vai concordar, mas tudo bem. Tá? Por que não? Porque no caminhar, na genealogia, tu vai ver que tinha um camarada, lá na Bíblia, que o camarada andou fazendo algumas besteiras, e que Deus cortou ele da genealogia. Porque tem duas genealogias, a de Maria e a de José. Na genealogia de Maria não tem ninguém amaldiçoado. Na genealogia de José tem esse cara amaldiçoado, que está lá no livro de Mateus,
tá? No começo do livro de Mateus, lá no capítulo 1 do livro de Mateus, que segue a genealogia de José, e esse cara, tá, se chamava Jeconias, também conhecido como Conias. O Senhor amaldiçoa ele e diz que descendente dele, ninguém sentaria no trono de quem? De Davi, porque Jesus, ele é descendente do rei Davi. Então, não podia, de maneira nenhuma, Maria manter relação sexual com José e nascer com Jesus, porque ele vinha o que se chama de pecado original. Jesus não tinha isso. Deu para entender agora por que é só semente da mulher? E a semente que há de nascer da mulher, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. E aí, claro, nós entramos num embate, professor, tá? Um embate muito grande, e nós passamos lá o período dos pré-socrático e socrático, os medievos, o período das trevas, o período moderno, pós-moderno, tudo isso aí, e nós chegamos na Páscoa hoje. O que é que muda? O que nós temos de Páscoa hoje? Me diga, Diego, o que nós temos de Páscoa hoje? Comemoração, às vezes, mais comercial do que espiritual. Falou tudo. Dá uma voltinha aí na avenida, nas empresas, no Natal, para ver se tu tem alguma faixa escrito Jesus nasceu. Não tem. O que você tem? O Santa Claus. Quem que é? O bom velhinho. Foi uma criação. Claro. Um velhinho que tem 2 renas que voa. Rena voa? Onde? Quer dizer, com o tempo se perdeu a espiritualidade do Natal, porque o Natal é o Papai Noel. Se tu perguntar hoje para a geração, qual é a representação do Natal? Papai Noel. Porque é ensinado na escola, ensinado nas igrejas, os pais ensinam, é a arvorezinha, as bolinhas, jingle bell, jingle all the way, é presentes e coisa e tal. E a Páscoa, o que se tem de Páscoa hoje? O coelho, né? El conejo, em espanhol, conicho, em italiano. Ovos, e que não põe ovos, rapaz. Mas por que isso? Então veja bem, a Páscoa, ela deveria ser o quê? O Cristo no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. E nós tirar um tempo de reflexão, que um dia um homem chamado Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, que a palavra Mashiach não é Messias, a palavra Mashiach significa ungido. Israel esperava quem? O Mashiach, tá? Quando Jesus foi questionado pelo Sinédrio, antes de serem mandados para Pilatos e para Herodes, eles perguntaram: és tu o Messias ou nós esperamos outro? Entendeste? Então o que acontece? Tá? Substituíram o cordeiro, Jesus, pelo coelho e os ovinhos. Tem a ver alguma coisa com Bíblia isso? Nunca, nada. Nunca teve e nunca vai ter. Que vem de uma festa pagã, do festival Primavera Europeia, de uma deusa germânica chamada Eoste, ou Ostara. E o coelhinho, por quê? Por causa da sua reprodução. Porque tu sabe que coelho reproduz direto, né? E aquela ninhada não é 2, 3. Então eles tomaram o coelhinho para dizer o quê? Reprodução, vida. E pela rapidez do coelho, é a transmissão da vida, a transmissão do quê? Do renovo. Representado por uma lebre, tá? Que mais tarde, quando ela veio no Brasil, ela foi popularizada como a Osterhace, pelos alemães que entraram aqui. Aí vem o Ostentag. Isso. Ostentag. Jawohl. Então aí, se abandonou o conceito bíblico, pelo quê? Pelo cultural. Não que eu ignore a cultura. A cultura, ela não pode se sobrepor ao espiritual. Porque na realidade nós estamos vivendo aqui, professor e Diego, por empréstimo. Por empréstimo. Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Voltarei para vós. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Quer dizer, se na casa do Pai não tivesse morada, eu ia falar para vocês. Mas agora eu vou preparar o quê?
lugar nessas moradas. E quando eu for preparar lugar, voltarei para vós, e vos levarei para comigo, para que aonde eu estiver, vós estejais o quê? Também. Vocês estejam comigo, aonde eu vou estar. Aí surge uma pergunta, professor. Aonde está Jesus? Para onde que Jesus foi? Para onde que foi, Diego? Eu acredito que Jesus está no meio de nós. Mas ele foi para onde? Foi para o céu. Veja bem, Atos capítulo 1, versículo 11. Eles estão junto com Jesus. Passou a quaresma, os 40 dias passou a Páscoa. Jesus ressuscita e ainda fica 40 dias com eles, certo? Da onde vem a Páscoa cristã católica. Eles saem para Betânia e de repente Jesus começa a subir para o céu. E os discípulos veem e Jesus se vai. E eles ficam atônitos. Quando eles olham, tem 2 varões vestidos de branco ao lado. E os varões, que são anjos, claro, perguntam: varões galileus da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que foi assunto ao céu, do mesmo modo que subiu, do mesmo modo há de voltar. Então parece que nós nos preparamos para tudo, tá? Nós nos preparamos na nossa infância, pré-adolescência, adolescência, idade adulta, casamos, temos filhos, alguns vão para a universidade, alguns acabam ficando, tá? Eu também tive meu tempo lá de Uno Chapecó, de Uno Oeste, aquela coisa toda, né? E a gente se prepara para tudo. E aí quando a gente tem uma oportunidade universal, que é a Páscoa, de nós rever valores que foram introjetados e adquiridos, e nós fazer uma reflexão da palavra de Deus, nós vamos o quê? Se embuchar de comida. Tá? E não é anormal, tá? Vai no hospital para tu ver o que vai acontecer de tardezinha, de noitinha. Um que chegou faqueado, o outro que já chegou morto, porque tomaram demais. O diabo não deu mole, porque ele vem, conforme diz lá em João 10:10, matar, roubar e destruir. E daí o pai que matou o filho que matou o sogro que matou o genro, sei lá eu. Tá, mas não era para comemorar uma Páscoa de que Cristo morreu na cruz por nós e que Ele é o Salvador? Sim. Mas justamente pela falta do preparo espiritual e do apego espiritual é que nós estamos nessa situação. E não é só aqui. Não é só aqui. É lá em Jerusalém, é lá na Judéia, na Galileia, é lá no Irã, é lá no Iraque, é lá na China, é lá na Rússia, é em todo lugar. O povo perdeu o sentido do que é ser filho de Deus. Essa é a grande verdade. Perfeito, perfeito. E nós estamos chegando ao final da nossa programação, né, com essa bela fala, e como sempre, né, o pastor Paulino faz. E assim, pastor, uma última mensagem de hoje, no caso, o programa de hoje, o senhor virá outros momentos, certamente, né? O senhor queira deixar para os nossos ouvintes aí, e internautas que nos acompanham. Que mensagem o senhor pode deixar diante desse contexto todo que estamos vivendo e também presenciando aí? E pelo período da Páscoa também. Na realidade, o que nos falta, professor, é uma compreensão bíblica. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, lá pelo versículo 23 e 26, ele diz assim: porque eu vos ensinei o que eu também recebi do Senhor, que na noite que ele foi traído, tomou o pão, partiu, deu a seus discípulos e disse o quê? Comei deles todo. Esse é meu corpo que é dado por vós, para vós. Comei isso. Semelhantemente, diz, depois de ter enseado, pegou o cálice. E o senhor sabia que na Páscoa hebraica tinha 4 cálices? Não eram 4, não era um só. E Jesus toma o terceiro, junto com os discípulos. O quarto ele vai depois lá no Getsemane. Quando ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É o quarto, que ele vai ter que tomar sozinho, que é a cruz. Ele põe o vinho, tá, que é o suco da uva, o vinho chamado vinho oinos, o vinho novo, e dá o cálice, todo mundo toma. Daí ele diz o quê? Este cálice, tá, que é representado pelo vinho, representa o quê? A nova aliança, no meu sangue. Bebei dele
todos. Então hoje, quando nós vamos na igreja, quer seja a hóstia, quer seja lá nas igrejas evangélicas, o pão e o vinho, o que nós estamos comemorando? A morte do Senhor até que Ele retorne. Fazer isto em memória de mim. E Ele diz, e vocês não vão tomar mais desse vinho, a não ser que ele se complete. Aonde? Na glória do meu Pai. Então hoje nós devíamos tirar um momento de reflexão. Que tipo de pai eu estou sendo para os meus filhos? Que tipo de marido eu estou sendo para minha mulher? Que tipo de aluno eu estou sendo na UDESC? Que tipo de professor eu estou sendo? Que tipo de pastor eu sou? Que tipo de padre que eu sou? Que tipo de ministro que eu sou? Quem sou eu? Quando os outros olham para mim relacionado às coisas de Deus, quem sou eu? Tá? É um momento de nós reflexionar e de nós vermos que eu creio que ninguém gostaria de hoje de estar lá no Irã, também não estar em Israel. Mas não é porque Israel é filho da promessa de Isaac que tem direito a ceifar a vida dos descendentes de Ismael, porque são filhos do mesmo pai. O problema é mais religioso aqui e busca de direito do que tolerância. Ninguém mais tem tolerância, ninguém mais demonstra amor, tá? É um amor egoísta. Não, eu te faço tal coisa, mas você vai me dar o quê? Não, eu te ajudo naquele trabalho lá, tá, Diego, né? Isso. E você vai me dar o quê? Mas e quando nós vamos para o amor de Jesus lá em João, capítulo 3, versículo 16, que é o amor ágape. Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho. deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus pediu alguma coisa em troca? Ele só disse o quê? Perdoa porque não sabe o que fazem. E a Bíblia diz o quê? E tendo-os amado, amou-os até o fim. Então Nenhum sacrifício mais seria necessário. nenhum mais. Todos os sacrifícios do Velho Testamento não perdoava, só cobria o pecado. Só cobria o pecado. Um dia Jesus teve que, estava ali a podridão da nossa vida, dos nossos pecados. E aí o Isaías no 53 diz que Ele tomou sobre si os nossos pecados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pela morte na cruz nós fomos sarados. Então Páscoa é o Cordeiro de Deus sendo colocado a nosso favor. Jesus sendo o sacrifício perfeito e o sangue que nos purifica de todo o pecado. Isso aí, então, gente. Pastor Paulino, né? Sempre com um profundo conhecimento, né? E trazer essa reflexão que para nós é importante, né? Estamos iniciando o ano de 2026, um ano que promete ser bastante conturbado, mas como muito bem disse Pastor Paulino, temos que exercitar, né, e exercer essa tolerância. Temos que olhar um pouco mais para o lado, né, tolerarmos muitas vezes as diferenças que existem, né, em anos complicados, como iremos enfrentar agora nesse curso até o final do ano, né, e que a gente aprenda, né, pare esse momento para refletir um pouquinho. Vamos colocar a nossa vida acima de tudo, né? Afinal de contas, Cristo deu a vida dele por nós, né? Para salvar nossos pecados. Então, como foi dito, né, independente dos credos, independente das congregações cristãs, ou muitas outras perspectivas religiosas, né? Nós cristãos, no fundo ou no geral, congregamos com os mesmos ideais de paz, de alegria e no mais que envolva, né, o nosso bem-estar. Então, aos nossos amigos que nos acompanharam hoje, assim voltaremos na nossa próxima semana com uma programação. Então, vamos dar um tchau meio geralzinho aí. Tchau, tchau. Isto, fiquem com Deus, então. Até a próxima semana. Diego, dá um tchauzinho aí, Diego. Isso aí, pessoal. Um forte abraço e obrigado por ter acompanhado a gente. E vamos curtir a Páscoa da melhor maneira. Vamos perdoar para ser perdoado e tamo junto. Aquele abraço, pessoal. Isso aí, Fortão. Tchau, tchau.